Bom dia, boa tarde, boa madrugada, pessoal. Como vocês estão? Sejam bem-vindos aí à nossa disciplina de tratamento de efluentes. É um prazer enorme estar com vocês. Penso só que é uma pena nós não podermos fazer essa disciplina, essa primeira aula online ao vivo. Mas vou deixar gravado o conteúdo, vocês vão ter acesso a ele e semana que vem nós estaremos juntos ao vivo, tá bem? Então, pessoal, o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é tão essencial aí para a preservação dos recursos hídricos, tratamento de efluentes. Nós vamos começar a falar sobre ele, porque a cada dia aí, pessoal, uma grande quantidade de água é utilizada pelas indústrias, pelas nossas residências e também pelas atividades agrícolas, né, agropecuárias aí que a gente tem. E o que acontece quando ela é utilizada por essas atividades? Acaba gerando resíduos, acaba gerando efluente. E esse efluente ele vai precisar ser tratado e retornar para o corpo receptor. Então, nós vamos entender como a água ela é poluída por essas atividades ou ela é contaminada por essas atividades e como que isso nos afeta, como que isso impacta a nossa saúde, a saúde do meio ambiente e quais as soluções que existem aí para nós minimizarmos os impactos ambientais. Porque vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, vamos conversar agora. Aqui no Brasil, cerca de 50% do esgoto gerado não é tratado. Então, olhem, a metade, e isso num panorama geral, porque na maioria das cidades isso cai muito mesmo. Então, nós vamos explorar como que isso afeta a nós, a nós seres humanos, ao ambiente aquático, enfim, a todo o meio ambiente, tá bem? Então, vamos lá. O que vocês vão ver aqui, iniciando nessa aula de hoje? Nós vamos trabalhar com as noções de qualidade da água. Antes de nós falarmos aí em tratamento de efluentes, nós precisamos entender o que é a qualidade da água. Porque nem toda a água ela vai ser consumida sem tratamento. Na verdade, quase toda a água, né, só para não generalizar, quase todos os recursos hídricos, eles passam por um tratamento antes de nós utilizarmos. E aí, pessoal, vocês começaram a ver isso lá em gestão de recursos hídricos, só que aqui nós vamos aprofundar, porque vocês já pararam para pensar de onde que vem essa água que nós bebemos? Nós falamos muito de gestão, disponibilidade, mas e aí? De onde que vem? Como ela vem? O que ela atende para chegar até nós? É isso que nós vamos conversar. Porque a água potável, ou seja, a água própria para consumo, ela tem que atender alguns padrões de qualidade. E esses padrões de qualidade, hoje, atualmente, 2025, ele está baseado na portaria 888 de 2021. Na apostila de vocês tá a portaria 512, mas essa portaria é antiga, ela foi substituída por essa 888. Então, o que vocês têm que fazer, pessoal? Eu vou deixar o material para vocês baixarem a portaria nova e desconsiderem essa parte na apostila de vocês. Considerem essa nova portaria. Ah, mas muda alguma coisa, professora? Muda. Essa portaria ela é muito mais restrita quanto aos padrões de qualidade, quanto ao valor que cada parâmetro tem que atender para estar dentro dos padrões de qualidade. Tá bem? Nós vamos conversar sobre isso em detalhes e vocês vão entender mais. Então, esses padrões, eles incluem limites. Ah, que tipo de limite? Limite para a presença de algumas substâncias. Por exemplo, substâncias químicas, substâncias físicas, substâncias biológicas. Por exemplo, se eu captar lá a água de um rio ou de um reservatório, ela vem meio escurinha, né? Não é daquela cor que a gente tira da torneira. Por quê? Porque ali nós temos sedimentos, nós podemos ter resíduos industriais, nós podemos ter pesticidas se tiver atividade agrícola próxima, nós podemos ter micro-organismos. Então, observem que ela tem um conjunto de coisas e sem o tratamento, ela representa um risco para a nossa saúde. Então, um dos maiores surtos dessa doença de veiculação hídrica, assim, global mesmo, foi a cólera no Haiti em 2010. O que isso fez? Tinha
muita, né, concentração na água e acabou contaminando aquela água. Acabou causando a morte aí de muitas pessoas. Observem, procurem a reportagem que vocês vão ver. Bom, qual é o objetivo da aula de hoje? O que a gente vai aprender? Nós vamos compreender o impacto dos efluentes na qualidade da água. Nós vamos discutir soluções para minimizar os danos ambientais. E, para isso, nós vamos abordar esses 3 tópicos aqui. Nós vamos relembrar o conceito de água, qual a função dele no meio ambiente, na sociedade, porque nós conversamos sobre água e gestão de recursos hídricos, mas nós não aprofundamos para essa parte de efluente. Agora nós vamos aprofundar o que vocês viram em gestão de recursos hídricos direcionado a efluentes. Nós vamos compreender nesse aprofundamento a importância e os usos em diferentes setores ali que utilizam a água, agricultura, industrial, enfim. E vocês vão aprender a diferenciar poluição de contaminação, que tem diferença sim, não são só palavras e elas não são sinônimo. Nós vamos identificar como que essa poluição, como que essa contaminação, ela interfere nesse processo, porque ela interfere e muito no nosso processo aqui. Então, nós vamos conectar esses conhecimentos com o que vocês viram em gestão de recursos hídricos, com o nosso dia a dia, e nós vamos tentar aí explorar, identificar pequenas atitudes para poder reduzir a poluição da água e aí melhorar a qualidade do nosso efluente que vai ser descartado, que vai ser despejado no corpo hídrico. Bem? E aí nós começamos com o conceito de água. Vocês viram lá. O que é o conceito de água? A água, quando a gente fala nela, a gente está falando de uma substância que é essencial para a vida. É essencial para o funcionamento de todos os ecossistemas. E aí, o que mais a gente pode falar sobre ela? Nós sabemos, nós vimos naquele gráfico, em rodinha também, em gestão de recursos hídricos, se não lembram, voltem lá, que apenas 2,5% da água do planeta inteiro é água doce. E aí, isso é pouco? Sim, nós temos 100%, pessoal, 100% e só 2,5% é água doce. E se não bastasse desses 2,5%, que agora é o nosso 100%, peguem só a água doce, desses 2%, 2,5%, 1% é água que é acessível para consumo humano. É muito pouco. Vocês viram lá que é menos de 1%, estou arredondando, né, para 1% ali. Por que eu não posso usar os outros 1,5%? Porque ele está preso nas geleiras, porque ele é água subterrânea inacessível, como nós já vimos anteriormente. Então, a água, pessoal, ela é um solvente universal. Ela vai transportar nutrientes, ela vai transportar e ela vai participar de todo o processo biológico, que é essencial para a vida. Mas ela tem um valor econômico, ela tem um valor estratégico. E aí, isso é o motivo de muitas disputas internacionais, como vocês viram em gestão de recursos hídricos, os conflitos pelo uso da água. Lá em 2021, a seca histórica aí que aconteceu na Califórnia, ela levou a restrições severas do uso de água. E aí, restrição severa não é como no Brasil, que estamos com restrição de tal horário até horário não tem água, depois libera. Não foi assim. E aí vocês observem que no Brasil, embora nós vejamos lá uma escassez hídrica a sudeste, ela é muito menor do que o que nós temos em outros países. E essa seca, quando ela vem, até mesmo para o Brasil, quando a gente tem aqui, né, até mesmo em algumas partes do Brasil, nós vemos que ela vai afetar diretamente a geração da nossa energia elétrica. E isso é um problema. Vocês viram lá na disciplina de energias renováveis que a maior parte da geração da nossa energia hoje é através de energia hidrelétrica. Então, é um problema para nós. E vocês vão trabalhar com isso.
quando a gente fala em disponibilidade de água, voltado aí para o momento histórico, não como vocês viram lá na disciplina, mas mais voltado para o momento histórico, a gente vê que essa água ela sempre influenciou o desenvolvimento humano. Os povos, por exemplo, antigos, eles desenvolveram um sistema de captação, de armazenamento, justamente para garantir que eles tivessem acesso à água em períodos de estiagem. Por exemplo, o Vale do Nilo, no Egito, ele se tornou ali um dos berços da civilização. Por quê? Por causa da inundação do Nilo. Esse Nilo, quando o Nilo, né, ele enchia, inundava, ele fertilizava o solo para a agricultura. Então, tornou esse ambiente apto para aquela civilização. Já na Mesopotâmia, o sistema de canais que eles tinham ajudaram muito no controle da água dos rios Tigres, do rio Eufrates. Por quê? Porque também eles tinham ali o controle utilizando os canais. Isso ajudou muito na irrigação da agricultura. Hoje, qual é o nosso desafio, se nós formos pensar? É garantir água para todo mundo com esse crescimento populacional, com essas mudanças climáticas que acontecem diariamente. Então, no Brasil, se nós pegarmos lá a região norte, ela tem uma disponibilidade enorme de água. Mas tá, a água se concentra lá, mas lá não tem população. Tem 8% da nossa população apenas lá no norte. Ah, tem água? Tem, mas não tem pessoas. Enquanto se nós pensarmos aqui no sudeste, onde tá os maiores centros mesmo, urbanos, é onde se encontram as maiores crises hídricas. Então, isso é um problema. A desigualdade espacial da distribuição, a distribuição espacial desigual da nossa água e também a distribuição desigual da população. E ainda, nós temos que pensar na qualidade e quantidade, porque a mudança de visão ao longo do tempo ocorreu e drasticamente. Antigamente, qual era o foco? Era apenas que eu tinha que garantir água, ou seja, quantidade de água, e que essa água fosse suficiente para suprir a necessidade básica da população, e deu. Mas as cidades, as civilizações, elas se desenvolviam. E elas se desenvolviam aonde? Próxima dos rios, próxima dos lagos, porque isso garantia que eu tinha acesso contínuo à água, ao recurso hídrico. No entanto, com o passar aí do tempo, começou-se a perceber que a qualidade dessa água ela não estava tão boa. Eu tinha água em quantidade, mas eu não tinha água em qualidade. Aí lá, pelo século XIX, esse pesquisador, ele provou que doenças que eram transmitidas por micro-organismos, elas vinham da água. E isso mudou completamente a forma como nós começamos a lidar com esse recurso hídrico. Por exemplo, a cólera, ela é transmitida, né, até hoje aí, por água contaminada. Então, antigamente, isso devastava a população inteira, morriam mesmo. Por quê? Porque eu não tinha nenhum avanço no saneamento. Tinha outras doenças, como a febre tifoide, a própria disenteria, também eram bem comuns em locais que não tinha tratamento adequado de água. E aí, a partir dessas descobertas do século XIX, começou-se a pensar, começou-se a utilizar sistemas mais simples, né? Mas tinha-se sistema de tratamento e distribuição. Eles começaram a ser implantados aí, começaram a garantir mais saúde para aquela população. Pasteur, ele criou uma teoria, a teoria dos germes, porque a qualidade da água, ele já discutia que ela importava muito. Então, esse pesquisador, ele descobriu que muitas doenças, elas são causadas por micróbios. E esses micróbios, eles são invisíveis. Invisíveis que eu quero dizer a olho nu, né? Então, antigamente, tu olhava para um copo d'água, tu olhava para o manancial, estava transparente, que água boa, que água de qualidade. Mas ele conseguiu identificar que, embora a água ela esteja ali transparente, ela esteja visivelmente agradável, eu tinha micro-organismos ali.
tinha, como ele chamava, né, como ele se referia ali, que a olho nu existia micro-organismos que a olho nu não conseguia se ver. Né? Então essas descobertas, isso revolucionou a medicina, isso revolucionou a saúde pública e acabou levando a desenvolvimentos de práticas como a própria, pelo nome dele, né, a pasteurização, as vacinações, o tratamento de água, porque antes dessa descoberta, muitas pessoas morriam, muitas pessoas ficavam doentes simplesmente por consumir água. Só que, claro, não era uma água comum, era água contaminada. E as pessoas morriam, as pessoas ficavam doentes e não sabiam o motivo disso. Hoje, graças às inovações, a água ela acaba chegando aí nas nossas casinhas, passa por processos rigorosos de purificação, reduz muito as doenças como hepatite, a própria diarreia, infecciosa, dentre tantas outras. Então, observem que a partir de Pasteur veio-se, né, o nome aí, pasteurização, e foi aqui que se criou o método para eliminar micro-organismos nocivos do leite e de outros líquidos mesmo, né? Bom, e aí, o impacto da civilização? Aqui, pessoal, vocês podem ver que com o crescimento humano, ele afeta diretamente a água, né? Como eu venho dizendo para vocês. Então, com esse crescimento populacional e o próprio avanço das indústrias, o consumo de água, ele aumentou, e ele aumentou de uma forma assim, ó, exponencial, muito grande. Então, ao mesmo tempo que a poluição das fontes hídricas, ela também cresceu, tornaram a pensar na gestão de água. Mas essa gestão da água, ela ainda é, para nós, um grande desafio. Por exemplo, né, cidade grande aí, como São Paulo, os rios próximos ali, como o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, eles foram fortemente impactados pelo descarte inadequado ali de esgoto doméstico, de resíduos industriais. Então, esses rios, eles poderiam ser fontes de água potável, de lazer, poderia se utilizar eles. Só que eles se tornaram impróprios para qualquer tipo de uso. Eles precisam de um tratamento intensivo ali. Além disso, se nós formos pensar nessas regiões com um grande crescimento agrícola aí, também eles enfrentam problemas de poluição da água. Por quê? Por causa do uso excessivo de fertilizantes, por causa do uso excessivo de agrotóxicos. E esses fertilizantes, esses agrotóxicos, eles acabam escorrendo para os rios, eles acabam chegando no nosso lençol freático, e isso compromete muito a qualidade da água subterrânea. E aí, quando nós começamos a falar disso, a gente tem que falar sobre dois termos que são extremamente importantes aqui: poluição e contaminação. Qual é a diferença essencial disso aqui? Embora muitas vezes nós usamos, pessoal, como sinônimo, não é sinônimo. Poluição e contaminação têm significados distintos e ambos vão impactar de forma distintas na qualidade da água. Ah, como? De diversas maneiras. Quando eu estou falando de poluição, eu falo de uma alteração que compromete a qualidade da água, torna ela imprópria, mas que eu consigo ainda reverter. Eu uso tratamentos e eu consigo tornar essa água própria. Agora, quando eu falo em contaminação, eu tenho presença de substâncias tóxicas. Eu tenho presença de micro-organismos. Ah, não tem no outro? Tem. Né? Os micro-organismos vão tentando num contra no outro. Mas aqui é um risco direto para a saúde. Então, se eu vou pensar lá que um rio ele pode estar poluído por excesso de nutriente, isso vai causar um crescimento desordenado de alga ali. Mas eu consigo, né, reverter essa situação. Agora, quando eu estou falando em contaminação, eu estou falando em substâncias tóxicas que eu não consigo reverter. Tem a presença lá de produtos químicos em alta concentração.
Ou nem precisa, metais às vezes, com baixa concentração já causa um estrago enorme. Nós vamos ver isso mais à frente. Tá? Aqui vocês têm exemplos de poluição, de contaminação. Então, por exemplo, caso do esgoto doméstico. Ali nós temos descarte inadequado de esgoto nos rios, nos lagos. Isso vai provocar uma poluição orgânica. E a contaminação, ela pode vir também, só que ela vai vir por bactérias, por vírus, e isso pode causar surtos de doenças gastrointestinais e até mesmo a contaminação para o abastecimento. Estamos falando de efluentes industriais. Muitas indústrias, pessoal, utilizam e despejam principalmente, né, os seus resíduos tóxicos, como os metais pesados, como produtos químicos. E aí, se ela vem sem tratamento, isso vai contaminar a água. Se eu estou pensando em poluição, também vai. E o risco que isso causa à nossa flora, à nossa fauna aquática, é enorme. Agrotóxico. Bom, como eu disse para vocês, se eu usar pesticida, se usar fertilizante na agricultura em excesso, isso vai acabar contaminando o nosso lençol. Vai causar diversas alterações ali. E aí nós entramos em qualidade da água. Porque nem toda água ela serve para tudo. Não é toda a água que eu vou poder usar para todos os usos. A qualidade da água, pessoal, ela é um fator determinante para definir para que eu posso empregar essa água. Então, nem toda a água vai ser utilizada para todas as finalidades. A água utilizada, por exemplo, para consumo humano, ela precisa passar por processos rigorosos ali de tratamento, que removam as impurezas, que removam a poluição daquela água. Já se eu estou pensando numa água para irrigação e ela não tiver uma salinidade alta, ela pode ser utilizada, por exemplo, com uma maior quantidade de matéria orgânica. Isso não vai comprometer a minha plantação ali. Pelo contrário, você vai adubar. Agora, quando a gente pensa em classes de uso da água, nós estamos falando de água potável, que é aquela água, acho que eu não tenho slide sobre isso, não, mas é aquela água livre de impurezas, ela tá segura, a gente pode beber ela, a gente pode fazer a nossa comida com ela. Eu penso numa água para uso industrial. Bom, aí dependendo, essa água, ela pode vir da mesma fonte da água que a gente usa para beber, né? Ou ela pode precisar de um tratamento posterior, que nós vamos ver aí, né? Porque alguns equipamentos, algumas substâncias, por exemplo, elas necessitam de um tratamento posterior antes de serem utilizadas, antes de serem empregadas aí. Tem a água que é usada para irrigação, que normalmente ela pode sim conter nutrientes, ela pode conter matéria orgânica, mas claro, eu não posso usar também na minha irrigação uma água que está contaminada por metal, por substâncias tóxicas lá. Tem águas que é utilizada para recreação, né? Rios, lagos, mares aí, que é muito utilizado para quê? Para natação, para o lazer, para ter para ter um turismo, por exemplo, naquele lugar. Só que eu tenho que pensar que essa água aí não é porque eu não tô tomando diretamente ela, eu tô tendo contato com ela. Então ela tem que ter qualidade, sim, para evitar risco para a saúde dos banhistas, para a saúde da população que entra em contato com ela. Bom, quando a gente fala em influência da natureza e do homem, nós vemos aqui que nós temos dois tipos de fatores de influência, né? Como já está lá. Nós temos os fatores naturais, ou seja, a influência da natureza, e do homem, ou seja, a natureza, a influência nossa. Como nós influenciamos e como nós afetamos a água. Porque a qualidade da água, ela vem de processos naturais, como por exemplo, eu tô pensando lá na erosão, né, que eu vou ter sedimentos, na própria decomposição, que vai ter ali de matéria orgânica. Eu tô pensando nos metais, por exemplo, que vêm das rochas, mas isso são causas naturais. Na maioria das vezes, o que
o que traz, né, os maiores problemas para nós aí é as nossas próprias ações. Porque ela intensifica esses impactos. Muitas vezes, nós que tornamos, né, a maior parte das vezes, ou seja, quase 100% lá, só para não dizer 100%, nós que tornamos a nossa água inadequada para consumo, nós que prejudicamos o meio ambiente, é nós que desequilibramos tudo. Ah, choveu lá e pode carregar sedimentos, pode carregar matéria orgânica para o rio, isso vai alterar temporariamente a qualidade da água dele. Vai, mas é um processo natural de transporte de sedimentos. Agora, o manancial ele é capaz de se autodepurar, como vocês vão ver posteriormente, ou seja, restabelecer a qualidade que ele tinha antes daqueles despejos, antes de chegar esses sedimentos que foram carreados. Agora, o desmatamento, por exemplo, é um processo que intensifica muito a qualidade que eu vou ter ali. Porque sem vegetação para segurar o meu solo, o que vai acontecer? A erosão não vai ser só o que teria se a vegetação estivesse ali, vai ser muito maior. Levou tudo ribanceira abaixo, como se diz, não é? Então, vai ocorrer um aumento dessa erosão. E vai chegar mais terra, mais resíduo, mais poluentes no meu corpo hídrico. Então, observa que é nós, e com um exemplo bem simples aí, né? É nós que intensificamos. O manancial ele vai demorar mais tempo ainda para se autodepurar. E aí, pessoal, os usos múltiplos da água. Bom, nós temos diferentes necessidades. Diferentes necessidades está ligada a diferentes padrões de qualidade. Ou seja, para cada uma das nossas necessidades, nós vamos ter um padrão, vai ser exigido um padrão de qualidade. A água, ela é usada de diferentes formas, desde a nossa casa, desde lá no nosso cotidiano, até lá na economia. Por quê? Porque cada uso aí, ele exige um nível específico de qualidade. Como eu disse para você, se eu estiver pensando na água para beber, ela tem que estar livre de contaminante, ela tem que estar livre de poluição. Enquanto se eu estiver usando lá uma água para agricultura, é diferente. Ah, eu estou usando a água para fabricação de refrigerante. Eu preciso de uma água ainda mais, que passe por outros tratamentos, que vocês vão ver subsequente, mas que passe por outros tratamentos, além do que a gente faz para água para beber. Ah, preciso de uma água lá usada na limpeza. Bom, ela tem que ter uma qualidade, sim, não é porque tu tá usando ela na limpeza que ela pode vir qualquer água. Se eu estiver pensando lá na indústria siderúrgica, né? Nós usamos grande volume de água para resfriar as máquinas. Essa água, ela pode ser reaproveitada depois. Eu posso fazer um tratamento básico e incorporar de novo ela, porque ela está sendo usada para resfriamento das máquinas. Já se eu estou pensando na água que foi usada lá na irrigação da minha lavoura, eu não posso usar ela de novo. Por quê? Porque essa água ela vai ter contaminante químico e esse contaminante químico ele vai afetar a saúde humana. E muitas vezes ela acaba chegando no lençol. Bom, tô pensando lá no setor de energia, as hidrelétricas lá. Eles utilizam a água dos rios, né? Eles não consomem essa água. A vazão que entra é a mesma vazão que sai. Então, diretamente ela não é consumida. Mas, se eu não fizer lá toda a retenção, ela pode impactar todo o ecossistema local também. E aí, nós vemos... eu acho que meu slide ficou duplicado. Não, aqui. Aqui nós começamos a ver a distribuição, né, desigual aí da água. Porque tem algumas regiões que tem água, né? Tem água, mas essa água não é suficiente. Por exemplo, observem aqui a desigualdade no Brasil. E aí, esses dados estão um pouco desatualizados, né? Mas é a apostila de vocês. Então, o que nós temos aqui? Que o Brasil, e vocês vão ver que muda, mas muda pouquíssima coisa. Continua com as porcentagens mais altas onde está aqui. Quanto de água, nós falamos lá em gestão de recursos hídricos, quanto de água tem no nosso país?
Nós temos cerca de 12% da água doce no mundo, do mundo. Mas nós temos que lembrar que essa água que está aqui em 12%, tá? E aí, não confundam com os 2%, 2,5% é toda a água salgada e água doce. Agora, eu peguei só os 2%, 2,5%, eu distribuí entre os países, tá? Então, dos 100%, 12% aqui, no nosso país. Mas nós temos que pensar, nós temos grande quantidade? Temos. Mas essa água não está distribuída de forma igual. E nós vamos ver também que, além de não estar distribuída, a qualidade dela não é boa. Então, a maior parte dos nossos recursos hídricos, eles estão aonde, pessoal? Na Amazônia. Enquanto regiões lá, como o Sudeste, o Nordeste, eles enfrentam dificuldade de água. Não tem água suficiente para aquela população. O rio Amazonas, ele tem rios ali em abundância. Tem grande abundância de água. Mas a densidade populacional ali, como nós íamos falando, ela não é grande. Ela é muito baixa. Então, não se utiliza essa água. Já o Nordeste, se nós formos pensar, ele enfrenta desafios frequentes de seca. Porque depende de açude, depende dos caminhões-pipas para transportar água. Não tem garantia no abastecimento. E tem muita população. O aquífero Guarani é uma das nossas maiores reservas hoje de água subterrânea. E aí, quando eu falo de água subterrânea, eu estou falando do mundo. Ele abastece diversas cidades do sul e do sudeste, aqui do Brasil. E ele é uma alternativa. Mas nós temos que pensar também na poluição, na contaminação, poluição. Por quê? Porque a própria irrigação, como eu disse para vocês, nós temos infiltração dessa água no solo. Ela vai acabar chegando no lençol. Tá? Aqui só a hierarquia, né, dos usos, como nós já falamos, para relembrar vocês ali, lá em gestão de recursos hídricos, vocês tinham até porcentagem disso aqui. Então, abastecimento humano é o prioritário. Se eu tenho pouca água, o que eu vou pensar? Primeiro em abastecer minha população, depois na dessedentação animal e depois eu penso nos outros usos, como indústria, agricultura, tá? Bom, aí nós entramos e vamos relembrar algumas coisas do conflito pelo uso da água. Quando um recurso essencial aí, como a água, ou seja, nós não vivemos sem, né? Ele se torna escasso. O que acontece quando eu tenho uma coisa que é pouquinha e eu tenho muita gente? Eu tenho disputa por aquilo. Então, com a água é a mesma coisa. Quando o recurso hídrico ele se torna escasso, que é o que aconteceu, que é o que nós temos hoje de panorama, essa disputa pelo uso da água, ela é inevitável. E isso, pessoal, ocorre em todos os setores econômicos. Se eu pensar que entre países isso acontece, dentro do mesmo país, entre regiões, isso vai acontecer. Então, a crise, por exemplo, que teve em São Paulo, ela reduziu drasticamente os reservatórios da cidade. E isso levou a um racionamento. E esse racionamento gerou conflitos entre diferentes estados pelo uso da água dos rios. Se eu estiver pensando lá em áreas agrícolas, a competição por água dessas grandes propriedades que a gente tem, que é produtora mesmo, ela é enorme, principalmente com as comunidades rurais que estão ali no redor. Porque isso gera e vai gerar sempre disputas legais. Eles precisam de água, e aí por precisar eles acham que que podem usar mais do que os outros. Mas nós vimos lá que todo mundo tem direito à água. Nós vimos isso em gestão de recursos hídricos. No Oriente Médio, a escassez de água potável é um fator que intensifica aquelas tensões, aquela guerra toda entre aquelas nações que partilham ali fontes hídricas. Então, nós temos conflitos. É só olhar para o lado, nós vamos ver o quanto a água é importante e os tipos de conflitos que nós enfrentamos hoje.
Quando nós falamos nas legislações ambientais, as legislações elas vão servir aí, pessoal, para proteger a nossa água, tá? Ó, aqui já tá a portaria 9. Elas vão servir para proteger a nossa água, tá? Então, as leis ambientais brasileiras, observem que aqui no nosso país, claro, né, ela é fundamental aí para regular o uso de água e garantir qualidade, ou seja, para conseguir fazer com que todo mundo possa usar água. Porque aí tu imagina lá uma comunidade pequena tendo que brigar com grandes proprietários rurais. É desigual. Então, nós temos leis hoje, né, que trazem, que tratam desse conflito, digamos assim. Quais são as leis? Bom, vocês têm a lei aí... tem a resolução, né, que nós conversamos bastante, as resoluções. Tem a lei 9.433, de 97. O que essa lei trata? E ela é extremamente importante aí, ela tá lá na apostila de vocês. Ela vai instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, ela definiu a água como um bem público, um bem que todo mundo pode ter acesso. Ela estabeleceu que o uso deve ser cobrado, mas ele deve ser cobrado de forma justa, de forma sustentável. E, na verdade, né, se vocês forem ver, a gente nem paga pela água, a gente paga pelo tratamento dessa água. Bom, nós temos a resolução 357 de 2005. O que ela estabelece aí? Ela vai trazer os padrões de qualidade que nós já viemos conversando, e vocês vão ver muito falar sobre ela quando nós entrarmos nos parâmetros. Por quê? Porque ela define ali os limites que eu posso ter de água. Tem a resolução 396 de 2008, que vai falar também das diretrizes da água subterrânea. Se eu tiver lá uma indústria e as prefeituras elas precisam tratar os seus esgotos antes de lançar esse esgoto no corpo hídrico, né? Ela precisa manter a cidade ali, as indústrias também. Ah, quem faz isso? A fiscalização ambiental. E se descumpre isso, por exemplo, eu não passo por um tratamento industrial, por exemplo, lá do meu esgoto, do meu efluente, eu vou acabar sofrendo penalidade. Eu vou acabar recebendo multa. Não só, né? Mas pode. Bom, e aí nós entramos nas fontes de poluição aqui. Não sei por que a gente voltou tanto. Só um pouquinho que eu tô pro lado errado. Ih! Aqui, nas fontes de poluição. O que nós vemos aqui quando nós começamos a falar de fontes de poluição? Nós começamos a pensar de onde vem a poluição da água. Porque eu disse para vocês, a poluição da água é causada por nós, pelos seres humanos. Tá, mas e aí? Qual é a origem disso? Então, ela pode ser causada aí por esses esgotos. Esgotos domésticos, esgotos e resíduos, né? Efluente ali industrial, atividades agrícolas, até mesmo... Se eu descartar resíduos sólidos inadequadamente, eu vou ter poluição na minha água. Quando a gente fala em esgoto doméstico, nós estamos falando no despejo inadequado de esgoto nos rios, que vem das nossas casas. Então, isso provoca o que lá no meu manancial? Provoca a proliferação de doenças. A degradação dessa água se torna mais... difícil, né? Digamos assim. Ah, se eu estou pensando em efluente industrial, bom, ele pode liberar metais pesados, pode liberar produtos químicos, e esses produtos químicos serem tóxicos. Pode ter óleo envolvido nisso. Então, tudo isso vai acabar chegando no corpo hídrico. O uso excessivo, por exemplo, de fertilizantes ali nas atividades agrícolas. Bom, o uso de fertilizantes e pesticidas, ele vai contaminar o lençol freático. Se ele for lixiviado, ele vai chegar no meu manancial.
O rio Tietê, como a gente conversou, se percebe isso. São toneladas e toneladas de esgoto diariamente que são lançadas. Vem poluentes industriais. E o que isso afeta? Isso torna uma água totalmente imprópria para consumo. Isso torna uma água até imprópria para a própria vida aquática que tem ali. E aí, pessoal, nós terminamos a aula de hoje. Observem, né, que hoje nós conversamos muito sobre os usos e como pequenas atitudes elas fazem a diferença. Então, se eu começar a preservar a água, isso não depende só lá da grande indústria ou dos governos, mas é parte de cada um de nós, principalmente nós que vamos ser técnicos e meio ambiente. Começar a preservar, começar a pensar nesses fatores e a fazer o possível. Vocês viram lá em legislação ambiental também o quanto é importante nós preservarmos e o quanto é importante nós começarmos a passar esse conhecimento adiante. Que evitar os desperdícios é importante, falar para nossa família que fechar a torneira quando eu vou lá escovar os dentes, quando eu vou lá lavar minha louça é importante, porque se eu escovar os dentes de torneira fechada, por exemplo, eu posso economizar até 12 litros de água por minuto. Isso é muita água, pessoal, que acaba sendo contaminada, que acaba sendo perdida, né? Vai acabar sendo poluído porque vai entrar em contato, não é uma água que vai direto, né? Eu tenho que falar, tenho que começar a conversar sobre os descartes de resíduos, como que eles devem ser descartados, que o óleo de cozinha ele não pode ser jogado no ralo, ele tem que ser levado até os ecopontos, porque isso vai acabar contaminando milhares e milhares de litros de água. Tem hoje diversas oficinas que recolhem esses óleos também para fazer sabão. Eu tenho que pensar que a gente tem que começar a consumir produtos sustentáveis. Que nós temos que preferir alimentos, preferir produtos de empresas que adotam práticas de gestão responsável da água. Às vezes, mas é muito mais caro. Mas às vezes, tu começar a comprar lá do teu vizinho que vende os vegetais, é muito mais em conta do que tu ir no mercado e comprar tudo embaladinho. Que tu vai causar um maior impacto em todos os sentidos. E vocês vão ver em gestão de resíduos sólidos também. Então, a gente tem que começar a pensar o que a gente pode mudar no dia a dia para reduzir os impactos ambientais. Vamos começar a pensar nisso. E aí, pessoal, na próxima aula, nós vamos conversar aí sobre as tecnologias que são usadas para o tratamento de efluentes, agora que a gente já entendeu de onde que vem esse efluente. E até lá, por favor, tentem começar a pensar como que a água ela é usada dentro dos setores da onde vocês trabalham, da casa de vocês, e quais os impactos que essa água ela pode gerar quando ela é utilizada aí. Não esqueçam, pessoal, a água ela é essencial, mas ela tem hoje grandes riscos. E nós falamos muito nisso, tá? Nós falamos de qualidade, nós falamos de como ela era desde a antiguidade até ela começar ali para o Pasteur a ser entendida que necessitava, né, de uma qualidade. Depois vocês viram a diferença de poluição e contaminação. Não podem esquecer aí que poluição eu consigo reverter, agora contaminação, negativo. Viram as fontes de poluição, viram a legislação. E vamos começar aí, com base nisso tudo, né, a preservar a água. E entender que as nossas pequenas atitudes, elas vão sim evitar desperdícios, elas vão evitar descartes incorretos, que vão fazer diferença sim. São as pequenas atitudes. Tá bem, pessoal? Abraço a todos e obrigada por assistir a aula até aqui.